nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 15 de julho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia é a ajuda americana, um mega pacote de 10 bilhões de dólares que o Trump está enviando para a Ucrânia. É verdade, não são os Estados Unidos pagando, é a Europa pagando, mas é lógico que o Trump iria falar alguma coisa desse tipo para evitar dizer que ele está dando dinheiro para a Ucrânia, né? Esse foi um grande ponto da campanha dele. Ele criticou muito o Biden por mandar dinheiro para a Ucrânia, mas de qualquer forma o importante é que as armas estão vindo, né? O próximo passo vai ser ele começar a usar o dinheiro russo que está parado lá nos Estados Unidos e na Europa e vai continuar mandando arma para a Ucrânia. Esse é o ponto positivo. Na verdade, ele prometeu 17 Patriots para a Ucrânia. Eu não estou entendendo se é 17 sistemas completos, 17 lançadores, enfim, o que ele quis dizer com 17 Patriots para a Ucrânia. Está estranho, porque ele falou que é um país que já tem 17 Patriots e que mandaria esses todos para a Ucrânia porque não está precisando no momento. Eu não sei se ele está se referindo à Alemanha ou à Arábia Saudita. Tem bem poucos países que usam Patriot, além dos Estados Unidos e da Ucrânia. Então, não tem muitas alternativas não, né? Segundo o Trump, esse país não estaria precisando dos Patriots no momento. Vamos ver o que vai ser isso daí mais adiante, né? Mas é um pacote grande, 10 bilhões de dólares é um bocado de dinheiro. E, de novo, é um pacote novo, não tem nada a ver com a parte do Biden, né? Além disso, o Trump também falou sobre botar uma multa, uma sanção de 100% nas exportações russas e em parceiros da Rússia. Então, o Brasil pode entrar nisso daí, tá? Porque a gente sabe que está sendo avaliada aquela lei no Congresso americano, né, no Senado americano, de 500% de tarifas sobre quem compra petróleo russo, porque 100% só sobre a Rússia faz pouca diferença, porque os Estados Unidos e a Rússia o comércio é muito pequeno. Agora, se afetar os países que fazem comércio com a Rússia, o Brasil entraria nessa história, aí sim a coisa pode ser significativa em termos de pressão contra os russos, né? Bom, na linha de frente não aconteceu muita coisa hoje, teve drones russos contra a Ucrânia, mas o número foi pequeno. Na linha de frente, nenhuma mudança, os ucranianos atingiram Voronezh e Lipetsk. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fora Pinguço, A Casa Caiu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente não tem o descritivo do número de drones que foram lançados de ontem para hoje. O exército ucraniano ainda não liberou essa informação de ontem para hoje, mas não tem problema, a gente sabe que não foram muitos, tá? Não foi um grande ataque de ontem para hoje. E, ao contrário, os ucranianos mostraram mais imagens dos interceptadores destruindo Shahids, né? Então aqui você tem várias imagens aqui, ó. Eu não posso botar o som porque tem música nesse vídeo. Então você vê o drone interceptador ucraniano destruindo Shahids. É lógico que o momento do impacto você não consegue ver, né, porque interrompe a gravação, mas tem vários casos aqui, em várias situações, mostrando claramente essa eficácia desse drone interceptador da Ucrânia contra os Shahid ali os Shahid russos lançados contra a Ucrânia, né? São várias coisas, a gente vê que já está muito perto realmente dos ucranianos conseguirem resolver esse problema. O órgão de compra da Ucrânia já fez um contrato para dezenas de milhares de interceptadores de drone Shahid. Esses aqui são interceptadores, a Ucrânia não mostra muita coisa deles justamente para manter o segredo. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Mas essa daqui esse é o interceptador que faz a interceptação dos drones Shahid. Ele tem 4 hélices aqui, ele roda muito rápido, ele é muito veloz esse drone, e a ideia justamente é quase um projétil em direção ao outro drone dos russos, mas é um projétil que consegue se guiar, né, com inteligência artificial e aí atingir o drone russo. Então, uma excelente notícia isso daí, né? Bom, teve um drone que atingiu um tribunal em Belgorod. De acordo com relatórios preliminares, o drone atingiu o prédio, causando explosão e muita fumaça. Não tem informações se teve alguém ferido, se estava tendo alguma coisa no prédio, se o prédio estava vazio. Tem uma dúvida aqui, se foi os ucranianos que lançaram isso, se foram os russos, não sabemos o que aconteceu aqui. O drone teria atingido esse local ali, né? O que a gente sabe que os ucranianos fizeram
foi um ataque aqui em Voronezh. Dá para ver aqui um prédio aqui na cidade de Voronezh, que foi atingido pelos drones ucranianos. É um prédio do governo russo aqui em Voronezh. O drone está chegando aqui, o drone chega e vai direto ali numa sala específica nesse prédio, né? Segundo o pessoal falando aqui, parece que a estrutura teve danos significativos, teve muita janela quebrada e destruiu a fachada principal. No total, 16 pessoas foram feridas no ataque, segundo a informação. Então não sabemos se o objetivo era mesmo atingir alguma pessoa ali, qual foi o objetivo desse drone. Devemos ter mais informações mais adiante. Agora, os ucranianos atingiram a fábrica Energia, que fica em Yelets, ali em Lipetsk, na Rússia. É uma planta que já foi atingida por drones ucranianos outras vezes na semana, e ela produz baterias para mísseis e sistemas de navegação para drones, né? A gente falou sobre ela ontem, né, que eles tinham acabado de consertar, os ucranianos foram lá e atacaram de novo, e agora atacaram novamente o local ali em Lipetsk. Essa fábrica, já fizeram a geolocalização aqui para saber exatamente onde é isso daqui, e é mais um daqueles galpões que eles tinham arrumado direitinho desde o último ataque, e agora já não está mais arrumadinho de novo no final das contas, né? Bom, os ucranianos também têm feito ataques contra posições russas, né? Aqui uma bela imagem de um Hammer, um míssil Hammer atingindo uma posição, um centro de controle russo, ali, né, em alguma região ocupada aqui da Ucrânia, né, temporariamente ocupada na Ucrânia. Bom, na linha de frente a gente tem mais avanços ucranianos lá em Sumy e no resto nenhuma mudança significativa. Então, aqui em Bakhmut, continuam os russos tentando avançar em Chassivyar, sem nenhum grande avanço por aqui. Também aqui na região de Toretsk, também nenhuma mudança significativa aqui em Toretsk. Na região de Pokrovsk, né, aqui Mirnograd, aqui teve um pequeno avanço russo, aqui os russos estão comemorando pra caramba, não porque furamos a defesa ucraniana e não sei o que lá, um avanço muito pequeno que os russos já foram totalmente destruídos aqui, não vai fazer nenhuma diferença nisso aqui, o avanço foi só isso daqui, ó, nenhuma mudança de fato, né? E aqui em Pokrovsk, pelo sul também nenhuma mudança. Finalmente aqui um pouco mais abaixo aqui de Pokrovsk também, pequenos avanços aqui, mas nada significativo no final das contas, lembrando que os russos estão fazendo de tudo agora para tentar tomar o máximo de território possível. O Putin já sabe que não consegue manter esses territórios, mas quer fazer o máximo de efeito possível, né? Bom, a gente tem outras notícias interessantes aqui. Os ucranianos estão produzindo agora câmeras noturnas, né? E que estão justamente para drones. Isso começou a produção na própria Ucrânia disso daí. Isso é uma coisa que vai ajudar bastante a situação na guerra. Essas câmeras câmeras térmicas, né, acabam sendo muito úteis para os drones e para as operações ucranianas aqui. E o bacana é isso, é a própria Ucrânia fabricando. Ou seja, no final das contas, eles conseguem não apenas ter um apoio na guerra, como ter uma indústria agora que vai poder ser depois compartilhada com o mundo, né? Outra coisa curiosa é os ucranianos têm feito o rastreamento da frota cinzenta russa, né? Desde o mar de Barents até a China, a frota russa de tanques tem sido rastreada pelos ucranianos. Graças a uma investigação analítica do grupo Dallas Park, nós agora sabemos mais. Com a permissão, eu analisei e reportei uma thread para dizer o que está acontecendo aqui, né? Muito interessante. Eles têm aqui todos os navios que estão sendo usados nessa frota cinza frota cinza da Rússia. Que é isso? São petroleiros que não têm seguro, que não têm registro correto e que são usados pela Rússia para exportar petróleo, contornando as sanções contra a Rússia, né? E vocês sabem, os ucranianos têm feito esse trabalho de monitoramento desses navios e têm agido contra isso. Já teve vários casos de navios, pelo menos 6 casos de navios russos que tiveram sabotagem, que tiveram explosões na casa de máquina, justamente feito pelos ucranianos. Ou seja, a Ucrânia, já que o Ocidente não se importa tanto em fazer a sanção contra a Rússia, a Ucrânia está botando a sanção dela, destruindo a casa de máquinas desses navios, né? Porque é justamente o ponto mais caro e você evita desastres ambientais. Você destrói a casa de máquinas, o petróleo não vaza, mas o navio fica à deriva, o navio não consegue mais ser usado, ou o custo para consertar o navio é mais uma coisa bastante cara, né? Aqui eles têm puxado o nome das pessoas que estão controlando os navios, as empresas que estão controlando os navios, porque, lógico, tudo isso pode ser depois
usado como sanções, né? Pode gerar sanções depois. Essa empresa Dallas é que está fazendo esse monitoramento em favor da Ucrânia, né? E aqui, ó, tem mais um monte de informação aqui sobre a procedência desses navios. O ponto é esse: a Ucrânia está usando esse rastreamento de petroleiros da frota cinza para impedir que eles sejam usados pela Rússia, né? Eu fico imaginando quantos que não estão vindo aqui para o Brasil. Tudo bem que eles estão focando mais em petróleo, o Brasil compra mais diesel, mas da mesma forma isso vai implicar em sanções para o Brasil também, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre o envio de uma grande ajuda militar para a Ucrânia e rápida pela OTAN, segundo o Trump falou, e a possível imposição de tarifas secundárias contra a Rússia. Isso é um ponto importante, tá? Muita gente está falando isso daqui como se fosse só 100% sobre a Rússia. Não é só 100% sobre a Rússia, é 100% sobre a Rússia e parceiros. Tarifas secundárias, ou seja, o Brasil, como compra petróleo da Rússia, também receberia uma tarifa de 100% caso seria em 50 dias, seria no início de setembro, né? Agora, no 1º de agosto, devem entrar em operações as tarifas contra o Brasil, por conta da perseguição a nós bolsonaristas e por conta da censura aqui no Brasil. E em setembro deve entrar essa outra sanção de 100% que deve atingir o Brasil, tá? Tudo indica que vai atingir o Brasil também. Bom, a grande notícia do dia foi essa, né? Foi a fala do Trump. Ele se encontrou com o Mark Rutte, que é o chefe da OTAN lá em Washington, né? E isso é tudo conversa, e então os mísseis atingem Kiev e matam pessoas, disse o Trump, dizendo que tá desapontado com o Putin, que o Putin enganou ele, até que enfim, pelo menos agora ele percebeu, né? Nós temos um único país com 17 Patriots prontos para serem enviados. Não vão precisar deles. Os 17, uma grande porção, vão para a zona de guerra. Isso pode acontecer muito rápido. A OTAN vai garantir essa distribuição rápida. Então, isso é um ponto importante, porque, veja, mesmo que a Alemanha quisesse dar os Patriots para a Ucrânia, existe um ponto que ela precisa da licença dos Estados Unidos, tá? Para quem não sabe como é que funciona esse mercado de guerra, quando você compra armas de um país, para você dar essas armas para outros países, você tem que ter licença do país produtor dessa tecnologia. Então, ou seja, o Trump teria que autorizar a Alemanha, mesmo que a Alemanha quisesse dar para a Ucrânia os Patriots, teria que fazer isso. Agora, a grande dúvida é o que ele quer dizer com 17 Patriots, né? Porque você pode ter uma bateria Patriot, você pode ter um sistema Patriot inteiro, ou você pode ter 17 mísseis Patriot, né? A gente não sabe exatamente o que ele está querendo dizer com isso aqui. Eu espero que isso fique mais claro nos próximos dias, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o Zelensky tinha pedido 25 Patriots. No mínimo 12, o ideal seria 25 para fechar os céus da Ucrânia. Se chegarem 17, com mais os 6 que a Ucrânia já tem, então daria 23 Patriots, ou seja, já estaria bem perto de cobrir todo o céu da Ucrânia, né? Uma coisa muito boa, muito positiva essa ajuda se chegar realmente rápido. Outra coisa que está chamando muita atenção foi o posicionamento da Melania Trump, né? O Trump falou assim, eu chego em casa todo dia e disse, primeira-dama, eu tive uma conversa muito maravilhosa com o Putin, eu acho que ele está acabado. E aí ela disse para mim, bem, é estranho, porque ele acabou de bombardear a outra cidade, outro hospital na Ucrânia, né? E ele disse, que isso, eu não gosto disso. Ou seja, o que mostrou aqui é que a Melania Trump tem agido, isso você sabe, né? A primeira-dama tem um poder de convencimento muito grande, ela pode ser a responsável por mudar a cabeça do Trump, ou pelo menos por infernizar a vida dele, pedindo mais ajuda para a Ucrânia. Lembrando que a Melania Trump, ela é da Eslovênia, ela nasceu na época da Iugoslávia, ela nasceu da Iugoslávia, né? A Eslovênia era parte da Iugoslávia, é esse país aqui. Eslovênia era a região norte da Iugoslávia, Iugoslávia era Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Sérvia, Kosovo, toda essa região aqui era a antiga Eslovênia, não, vinha até aqui na Macedônia, né? Toda essa área aqui era a Iugoslávia e era um regime comunista, fazia parte da Cortina de Ferro. É verdade que não tinha muitas relações com Moscou, era meio brigado com Moscou e Iugoslávia, tal como a Albânia, mas era comunista também, estava na Cortina de Ferro também, estava aliada à Rússia, quer dizer, na época, à União Soviética também.
Então a Melania certamente sabe das tragédias que é o comunismo, né? O quanto que o comunismo danificou o país dela, né? Ela nasceu e logo foi para os Estados Unidos, então ela não tem muita vivência lá na Eslovênia, mas ela certamente os pais dela, os tios dela, os parentes dela, todos falam para ela sobre o que aconteceu na Eslovênia durante o comunismo. Então, como todo mundo aqui no leste europeu, todo mundo é contra a Rússia, porque todo mundo sabe que é o modus operandi da Rússia, né? Como que ele funciona, que é justamente com muita violência, com muito ataque. Então, parabéns aí a Melania Trump. Já colocaram ela aqui como mais uma aquisição na tropa pró-Ucrânia, todo mundo elogiando ela, coisa e tal, que coisa positiva, né? O bom, no final das contas, foi o resultado, né? O Trump, então, disse que as baterias Patriot e mísseis vão chegar na Ucrânia muito próximos, em poucos dias. Nós temos um único país que tem 17 Patriots prontos para serem enviados. Eles não vão precisar deles. 17 irão. Uma boa porção dos 17 já vai para o local da guerra e pode ser feito muito rapidamente. A gente não sabe exatamente de que país que ele está falando, tá? Porque os maiores países que usam o sistema Patriot são a Alemanha, a Arábia Saudita, o Egito e a própria Ucrânia, né? Os Estados Unidos é o fabricante e vende para muito poucos países o Patriot, tá? Então, quem que poderia ser esse país que tem 17 Patriots sobrando que pode mandar para a Ucrânia, né? Talvez a Alemanha tenha se prontificado a mandar um monte de Patriot para a Ucrânia, talvez seja isso. Ou talvez seja a Arábia Saudita. A gente sabe que agora que o Irã resolveu o problema do Irã, né? Talvez a Arábia Saudita esteja disposta a entregar Patriots para a Ucrânia a pedido dos Estados Unidos. Não sabemos. Eu acho mais provável que seja a Alemanha, né? Tudo leva a crer que é a Alemanha. Agora, é lógico, a Alemanha também não quer ficar desprotegida, né? Eu imagino que tem aí algum acordo aí com os Estados Unidos para a produção de novos Patriots para a Alemanha. Como que vai ser esse negócio eu não sei, mas a boa notícia é a Ucrânia vai receber os Patriots, né? E mais uma coisa que ele falou aqui, ó. Eu falo muito com o Putin sobre fazer as coisas prontas. Eu sempre termino e falo, bom, isso foi uma conversa muito boa. E então os mísseis são lançados sobre Kiev e outra cidade. Eu falo, estranho. E depois, se isso acontecer 3 ou 4 vezes, eu vejo, ele não quer conversar, essa conversa não quer dizer nada. É mesmo o Trump, putz grila, quer dizer que agora você descobriu que você estava sendo enganado pelo Trump, pelo Putin o tempo todo, né? Então é isso daí, não tem esse negócio, né? Ou seja, é lógico que o Putin não tem interesse nenhum e mas você sabe o que eu digo, em certo ponto, você sabe, conversa não significa nada. Temos que agir, temos que ir para o resultado. Vamos ver se o Trump vai nessa direção, né? Bom, quando o enviado do Trump esteve lá na Ucrânia, né, ele chegou ontem, vocês lembram, né? O Kellogg, né? E logo que ele chegou, teve um alerta de mísseis contra Kiev, contra toda a Ucrânia, na verdade, momentos que ele estava chegando lá. Acabou que não teve nada. Até teve alguns mísseis, mas nada de significativo. Mas no final das contas, foi mais para assustar mesmo o cara, né? Ou seja, o Kellogg chegou na Ucrânia e a Rússia emitiu ameaças diretas contra eles, começaram a mandar mísseis hipersônicos e não sei o que lá, ameaçar o cara, ou seja, é o desespero do Putin com essa história toda, porque sabem que estão se ferrando nisso daqui, né? Bom, o Peskov disse que a OTAN e a Europa e a ajuda dos Estados Unidos para a Europa são vistas por Moscou como um sinal que querem prolongar a guerra. Então, ao mesmo tempo, ele diz que a Rússia está esperando Kiev para propor o terceiro round de negociações. Não, Kiev já falou, quer fazer um cessar-fogo, a gente faz um cessar-fogo de 30 dias e negocia. Sem cessar-fogo não vamos negociar, não leva a nada isso, né? Enfim, então a Rússia já está vendo isso como coisa ruim, né? Outra coisa, o Trump ameaça 100% de tarifa sobre a Rússia se não houver cessar-fogo em 50 dias. Ou seja, no dia 2 de setembro entrariam em vigor tarifas de 100% contra a Rússia. A questão toda só é que não foi isso que ele falou. A Bloomberg e muita mídia brasileira aqui, muita mídia aqui no Brasil está distorcendo essa história. O que ele falou está melhor representado até aqui, ó. Agência Brasil, 35 anos, página do governo. Por quê? Porque copia uma matéria de Washington, né? Que fala aqui, ó, Trump anuncia armas para a Ucrânia e sanções a quem comprar petróleo russo. Então, na verdade, essa taxa de 100% que ele já falou que vai começar a valer no início de setembro é justamente não só para a Rússia,
mas para qualquer país que comprar energia russa. Não é só petróleo também, tá? Energia russa. Então, é na linha do que disse o senador Lindsey Graham, que ele está propondo uma lei que permite ao presidente colocar tarifas de até 500% em países que compram produtos de energia russo, e ele citou explicitamente o Brasil, a Índia e a China, que são os 3 grandes consumidores de petróleo russo ou de derivados russos, né? Então isso daqui seria justamente 100% sobre o Brasil, mais uma tarifa. Vamos ter 50% agora no 1º de agosto e vamos ter mais 100% no dia 2 de setembro, se as coisas não mudarem aqui, né? O Der Spiegel fala que tem dúvida sobre o impacto da tarifa do Trump na Rússia, porque o que a Rússia exporta para os Estados Unidos é muito pouco, né? Só 5 bilhões. Então não vai fazer diferença. Pois é, mas de novo, é isso que o pessoal está entendendo errado. Também lá na Alemanha entenderam errado. O problema dessa tarifa de 100% é que ela não é só sobre a Rússia, é sobre também quem é parceiro da Rússia. Então é tarifa secundária. Ele fala abertamente que é tarifa secundária. A tarifa secundária é quando você bota a tarifa em quem está fazendo negócio com aquele país. A tarifa no país em si, ele vai botar 100% na Rússia também, mas isso é meramente simbólico, porque realmente o comércio entre Estados Unidos e Rússia é pequeno. Mas ele vai botar 100% também sobre quem faz negócio com a Rússia, e isso pode afetar o Brasil, né? O chefe político da Fox News, o analista político-chefe da Fox News, diz que o Trump percebe agora que o Putin enganou ele por meses, né? Fingindo que queria buscar a paz na Ucrânia enquanto aumentava a agressão. A hesitação inicial em armar a Ucrânia para evitar escalonamento, o Trump parece agora ter mudado, está apoiando armas da Europa através da Europa, considerando um impacto de sanções secundárias, visando compradores de óleo russos. Então, de novo, aqui tem a dica correta. Lá nos Estados Unidos o pessoal está falando correto. O foco é quem compra petróleo russo, né? Bom, ou seja, esse é o ponto aqui, né? Realmente o Putin estava enganando o Trump. Eu falei isso desde o início, está todo mundo claro que estava acontecendo isso, né? A Alemanha formalmente pediu à administração Trump para providenciar para a Ucrânia mais duas baterias Patriot, de acordo com o Pistorius, que é o ministro da Defesa alemão, e disse que um acordo foi feito com o secretário de Defesa e que vai resolver as coisas de forma rápida e discretamente, né? Então, aqui estão falando de 2 baterias Patriot. O Trump falou de 17. Aí, o que está acontecendo de verdade? Vamos aguardar para ver quantas baterias Patriot chegam na Ucrânia de fato, né? Mas não foi só isso, tá? O Trump também perguntou para o Zelensky se a Ucrânia podia atingir alvos dentro da Rússia, inclusive São Petersburgo e Moscou. Zelensky disse que poderia com as armas corretas, e Trump apoiou a ideia. Façam os russos sentirem a dor. Olha só que coisa, hein? 2 pessoas familiares com a conversa... Isso aqui é informação de bastidor, tá? Então a gente não sabe se é verdade isso aqui. Estão falando, né? 2 pessoas familiares com a conversa entre Trump e Zelensky, que aconteceu alguns dias atrás, disse que o presidente americano pediu ao ucraniano, perguntou se ele poderia atingir alvos militares dentro da Rússia, se tivesse armas capazes de fazer isso. Volodymyr Zelensky, você pode atingir Moscou? Você pode atingir São Petersburgo também? Foi numa conversa por telefone. Eu achei que foi no encontro, que fosse no encontro dele, mas foi numa conversa por telefone. De qualquer forma, o Zelensky disse, não, claro que podemos. Aliás, a Ucrânia tem atingido, a gente tem falado sobre a fábrica de drones em Dubna, que foi atingida pelos ucranianos, né? O Trump assinalou que está de acordo com a ideia, descrevendo a estratégia como fazer a Rússia sentir a dor e forçar o Kremlin para a mesa de negociação. Agora o Trump está vendo a coisa correta, é isso. O russo, o Putin, só vai aceitar isso se for forçado, pela força, tem que fazer o cara sofrer. Aí sim ele pode fazer esse tipo de coisa, aí sim vai crescer o interesse nos russos de negociação, né? Aqui o pessoal está comentando esse caso também, saiu no Washington Post. Nós podemos te dar, se você der as armas, a gente pode fazer isso. E aí estão falando sobre os mísseis Tomahawk. Os mísseis Tomahawk são mísseis já relativamente antigos, mas são mísseis muito bons, tá? São mísseis com alto alcance, chega a 1.600 km, uma velocidade muito boa e tem uma carga muito boa também, ou seja, que pode causar um dano muito grande, equivalente aos Ra-101 que a Rússia usa, mas muito melhor, com muito mais precisão, com muito mais capacidade, né? Então, ou seja, excelente isso daqui, seria ótimo se os Estados Unidos dessem alguns desses mísseis
para o Zelensky para fazer esse ataque contra a Rússia. Não devia dar muito mais, mas enfim. Aqui, ó, Trump está considerando mandar Tomahawks para a Ucrânia, mas por enquanto eles estão fora da lista. Então, ou seja, nessa lista agora foi principalmente o Patriot, né? Esse primeiro 10 bilhões de dólares, que é muito dinheiro. Olha, é para 17 Patriots mesmo, tá? Porque 10 bilhões de dólares é muito dinheiro. Mas enfim, pode ser que isso vá em seguida, esse tipo de coisa. Trump concordou que tem que mandar pressão em Moscou, mas não Moscou, São Petersburgo também, né? E eu diria que também que lá em Kaliningrado também tinha que ter alguma coisa por ali, né? Outra coisa que o pessoal está dizendo, né, que o Igor Shusko, vocês sabem, é um ucraniano que mora nos Estados Unidos e tal como eu, é a favor da Ucrânia, mas é conservador também. E ele colocou aqui, ó, isso precisa ser colocado em perspectiva. O Biden fez um acordo com o Putin, permitindo que a invasão da Ucrânia em 2022. O Biden garantiu ao Putin que os Estados Unidos iriam sacrificar a Ucrânia, não iriam interferir militarmente, Kiev cairia rapidamente. Só que isso, em troca, Putin prometeria não invadir os países da OTAN, né? Então, ou seja, o ponto, isso eu falei para vocês desde o início dessa guerra, né? Tava muito estranha essa história. O Biden, embora tenha ajudado muito a Ucrânia, não estou reclamando disso, acho que depois ele acabou indo para o lado certo e coisa e tal, mas a intenção inicial dele não era essa. A intenção inicial dele, a visão que ele fez foi a mesma visão do Putin. Que se o Putin botasse os tanques na fronteira da Ucrânia, que invadisse coisa e tal, que o Zelensky ia fugir, que o pessoal da Ucrânia ia fugir, e daí ia derrubar a Ucrânia, e aí pronto, muito mais simples é entregar a Ucrânia em troca de poupar os outros países da OTAN, o que é um acordo de merda, porque vocês sabem que a Rússia não iria, de maneira alguma, cumprir esse acordo, né? Mais dia, menos dia, querer os países bálticos de novo. Aqui está a thread completa do Igor Shusko, né? No dia 19 de janeiro de 2022, o presidente Biden reafirmou para o Putin que os Estados Unidos não vai defender a Ucrânia quando a Rússia invadir. A Rússia invadiu um mês depois, né? Provavelmente, o que aconteceu aqui? Você lembra? Foi uma fala muito estranha do Biden. Todo mundo criticou o Biden. Como é que ele pode ter rifado a Ucrânia desse jeito, né? Mas provavelmente o Putin exigiu isso dele, porque até o Putin estava receoso de fazer essa guerra. E o Biden estava tentando convencer ele a fazer a guerra, porque o Biden queria resolver o problema da Ucrânia, né? Porque lembra, o Trump tinha pedido para o promotor da Ucrânia investigar os negócios do Biden lá na Ucrânia e coisa e tal. Então o Biden queria resolver isso com a Rússia e, no final das contas, meio que autorizou essa coisa, né? Aqui, ó, a traição do espírito do Memorando de Budapeste por um acordo internacional assinalou que os Estados Unidos prometeu não proteger a Ucrânia em troca de desarmamento nuclear. Isso foi tido como uma luz verde pelo Kremlin para fazer a invasão por larga escala. Só que eles se ferraram porque eles esqueceram de considerar a Ucrânia, né? Ficaram o Putin e o Biden achando que estavam discutindo tudo entre eles, só que só precisavam resolver entre eles, quando na verdade a Ucrânia tem opinião nessa história. Mais adiante, quando o Biden percebeu que a Ucrânia não iria cair e que ficaria feio para ele não apoiar a Ucrânia, aí que ele começou a apoiar a Ucrânia, mas sempre, ó, a conta-gotas, muito pouquinha arma, só em junho que chegou os primeiros HIMARS lá na Ucrânia. E aí eu falo para vocês, olha só, se você considerar o tempo que o Trump levou para começar a armar a Ucrânia, foi mais ou menos o mesmo, a gente está em julho agora, ou seja, o Biden levou também 4 meses para sair do estado de inércia e começar a ajudar a Ucrânia. O Trump levou um pouco mais, levou 5 meses e meio, mas chegou também no mesmo ponto, né? Isso é verdade? Pode ser, tá? Pode ser mais do que isso, pode ser pior do que isso. Pode ser que isso seja uma política de Estado americana, não uma política de governo. Ou seja, independente de Biden e Trump, a posição americana sempre foi que a gente sacrifica a Ucrânia, ninguém se importa com eles, né? Ou seja, a posição do governo americano. Porque lá nos Estados Unidos eles são muito mais institucionais que aqui no Brasil, vocês sabem, né? Não tem essa de um governo chegar e mudar tudo do governo anterior e coisa e tal. Então, isso pode ser uma política de Estado americana. Pode ser que a visão dos Estados Unidos mesmo, como um todo, seja de que deixa a Ucrânia para lá, né? Enfim, de qualquer forma, o ponto positivo é que já chegaram à conclusão de que não vai ter paz ali na Ucrânia e que tem que armar a Ucrânia mesmo, e esse é o ponto correto, né? Agora, outro ponto importante é que eles estão dizendo que o dinheiro usado foi da OTAN, que não foi dinheiro dos Estados Unidos, porque vocês sabem, o Trump criticou muito o Biden por estar abastecendo a Ucrânia com dinheiro americano, não sei o que lá, não agora.
a Europa e o Canadá que pagarão pelas armas, os Estados Unidos as fabricarão e coisa e tal. Se vai ser isso aqui mesmo ou não vai ser isso, eu não sei. O ponto é que isso daqui vai ser o discurso deles para a base do Trump, né? Bom, e o pessoal russo já está desesperado aqui, o Sputnik, não, porque isso tem muito grandes riscos, você ficar sem armas, eu não sei o que lá, porque os Estados Unidos podem ficar sem armas e pode sair muito caro, e os Estados Unidos podem entrar mais fundo no conflito, tá o pessoal russete aqui desesperado já, né? Mas o ponto é que, resolvido o problema, os Estados Unidos agora voltou a ser um aliado da Ucrânia, embora eu tenha que falar para vocês que, por exemplo, aqui a doutora Ana, o pai dela, segundo ela, entende muito a situação da Rússia, conhece muito a Rússia, né? Então ele está falando aqui, não, isso não aconteceu, o Trump não mudou, ele nunca mudaria. Ele está se equilibrando, tentando se balançar numa corda, né? Se ele cair de um lado, o Putin vai atrás dele. Ele acredita que realmente o Trump é um ativo russo que deve lealdade ao Putin, né? Se ele cair do outro lado, o povo americano vai para ele. Então, nesse momento, ele está mais assustado, com medo dos americanos do que do Putin. Mas isso vai mudar daqui a pouco. Tal como o Putin, o Trump se colocou numa encruzilhada, se colocou num beco sem saída, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é que isso vai mudar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que não. Eu acho que a pressão do povo americano vai ser cada vez maior do que a pressão do Putin. Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, outras notícias, só para a gente fechar o vídeo aqui. A OTAN avisou a Rússia que se ela não parar com o jamming de GPS de Kaliningrado, que eles vão destruir essa estação de jamming de Kaliningrado, né? Kaliningrado tem feito jamming de voos aqui na região, isso prejudica muito a aviação comercial, a aviação civil, e o pessoal deu um fim nisso daqui. Vamos ver se cumprem a promessa, né? Tem uma matéria no New York Times que é terrível, que é essa matéria aqui, ó. Não, porque no último ano a Ucrânia entrou numa parte da Rússia, transformou ela num campo de batalha e agora é um lugar de desolação e morte, né? Ou seja, o que está errado nessa história aqui? O que está errado é lembrar que a Ucrânia invadiu tudo ali em Kursk em 3 dias. Ou seja, não teve destruição nenhuma. Foi a Ucrânia, quando tomou aquela área ali, tomou a área sem destruir nada. Quem destruiu foi a Rússia depois tentando tomar de volta a área. A Rússia, tipicamente, quando invade a Ucrânia, destrói tudo, né? Todas as cidades que a Rússia toma é totalmente destruído, não consegue tomar sem destruir a cidade. E foi assim em Kursk também. Aí o filho da puta do New York Times aqui, Russete pra caramba, fez uma matéria aqui dizendo que não, porque a Ucrânia causou devastação na Rússia, na região de Kursk. Ai, tadinho dos soldados russos aqui carregando não sei o que lá, um saco de lixo aqui. Ou seja, no final das contas, esse é um absurdo. Certamente está ganhando dinheiro dos russos, né? Sempre é assim. Não tem justificativo para uma pessoa normal fazer uma reportagem dessa, né? Outra coisa curiosa de desinformação que está rolando por aí é esse discurso do Bill Gates, em que ele diz que o governo ucraniano é muito corrupto, é um dos mais corruptos do mundo, não sei o que lá. A questão é, essa entrevista com o Bill Gates, ele falou isso mesmo, isso aqui é verdadeiro. Ele falou isso em 2014, antes da Praça Maidan, ele estava se referindo ao governo do Yanukovych, o fantoche russo que os ucranianos chutaram para fora da Ucrânia lá em 2014, né? Então, o Bill Gates falou correto, mas ele estava se referindo ao governo apoiado pelos russos lá na Ucrânia, que não existe mais, que já foi tirado de lá desde aquela época, desde a Revolução da Praça Maidan, né? É lógico, a propaganda russa está omitindo esse pequeno detalhe de que é um discurso antigo, dando a entender que o Bill Gates está falando isso do governo atual da Ucrânia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.